E aí? Eu queria a casa para fazer trabalho de papagaio. Olá, amigos. Eu estou entrando aqui para deixar uma palavra do Senhor para o teu coração. No livro de Jó, capítulo 2, versículo 1, que diz assim: o epígrafo está falando aqui, ó, a adversidade e a cruel aflição de Jó. Aqui é o epígrafo, né? O versículo 1 do capítulo 2 está falando aqui: e vindo outro dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles apresentar-se perante o Senhor. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? E respondeu Satanás ao Senhor e disse: de rodear a terra, passear por ela. E disse o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero, reto, temente a Deus, desviando-se do mal, e que ninguém retém a sua sinceridade, havendo-me tu incitado contra ele para o consumir sem causa. Então, meus queridos, você entendeu? Eu deixei aqui, eu fiz a leitura de 3 versículos. O primeiro, o segundo e o terceiro, né? Então, quando Deus ele está falando aqui, essa palavra, medita só aí, meu amigo. Essa palavra vai falar para o teu coração agora. Olha como o Senhor ele está falando, né? E vindo outro dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor. E veio também Satanás. Olha, tá entendendo? Quem foi que veio? Foi quem? Os filhos de Deus. A palavra está falando aqui: e vindo outro dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles apresentar-se perante o Senhor. Olha como, né, Satanás é um ser, né, insistente, ousado. Você está entendendo aqui o que a palavra está falando? Vieram apresentar-se perante o Senhor, os filhos de quem? De Deus. E Satanás veio entre eles apresentar, né? Também vieram os filhos de Deus se apresentar para Deus. Só que Satanás, tipo assim, eu vou também entre eles, vou me apresentar. Você está entendendo como Satanás é sagaz, como ele é insistente no que ele quer. É assim mesmo. Então vamos ver aqui, ó, Satanás entre eles apresentar-se perante o Senhor. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? Aqui é uma pergunta. Quem respondeu aqui foi quem? O Senhor. O Senhor viu a ousadia de Satanás, né, vindo entre os filhos dele, né? Os filhos dele vieram se apresentar a ele, a Deus. Só que Satanás achou tipo assim, desaforo. Eu também vou entre eles me apresentar a ele, né? Aí o Senhor vendo isso, aqui no versículo 2, o Senhor está falando: então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? E respondeu Satanás ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Está entendendo o que Satanás falou com o Senhor? O Senhor perguntou a ele: de onde vem? E ele respondeu: de rodear a terra e passear por ela. Tá vendo aí a ousadia de Satanás, meus amigos? Satanás é um ser, meus amigos, que é muito ousado, né? Cheio de ousadia. Ele se infiltra
entre o povo de Deus. Ele se infiltra entre o povo de Deus. E aqui o Senhor mostrou para ele, perguntou, primeiro o Senhor fez a pergunta a ele, de onde eles vêm? E ele respondeu, de rodear a terra e passear por ela. Vamos ver o que foi que o Senhor respondeu para ele. E disse o Senhor a Satanás, observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele. Tá vendo aí? O Senhor perguntou a Satanás, né? Tu observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele. O Senhor fez essa pergunta aqui para Satanás. Porque, meus amigos, Satanás, ele já estava, né, na cola de Jó, observando a Jó, seus passos, observava o sovio de Jó nos seus pastos, na sua área. Jó vivia tão alegre, suviando louvores ao Senhor. Era um homem rico, de muitas posses, muitos bens materiais. E Satanás vivia ali observando a vida de Jó. Por causa de quê? Da alegria de Jó com Deus, da comunhão com Deus. Jó era um homem temente, sincero, íntegro a Deus, fiel, né? E Satanás, por causa disso, da fidelidade de Jó, da sinceridade de Jó, do temor de Jó a Deus, ele vivia observando a sinceridade de Jó, observando como Jó andava diante de Deus. E por ele observar Jó, Deus fez essa pergunta a ele: observaste o meu servo Jó? Né? Aí aqui o Senhor fala aqui, ó, homem sincero, reto, temente a Deus, desviando-se do mal, e que ninguém retém a sua sinceridade, havendo-me tu incitado contra ele para o consumir sem causa. Aí o que Deus respondeu aqui para Satanás? Deus respondeu para ele que ele estava observando quem? Um homem sincero, reto, temente a Deus, que esse homem fazia o quê? Se desviava-se do mal, e que ninguém retém a sua sinceridade, havendo tu incitado contra ele para o consumir sem causa. Foi o que Deus respondeu aqui, meus queridos amigos, para Satanás, que ele andava observando um homem que era sincero, reto, temente, que só fazia se desviar do mal, e que ninguém retém a sua sinceridade, né? E ele, Satanás, vinha ainda insultar contra um homem desse para consultar sem causa, porque Jó não tinha motivo para dar a Satanás. Jó não tinha motivo, Jó não tinha mesmo motivo nenhum. Mas Satanás é tão ousado, é tão insistente. Quando ele quer uma coisa, ele faz isso. Ele invade a privacidade do homem de Deus, a sinceridade, o temor, a confiança, a lealdade. Tudo ele invade com a ousadia dele, para poder querer, com a audácia dele, ver até onde Jó iria com a sinceridade dele a Deus, até onde. E Deus mostrou para Satanás que não adiantou ele observar Jó, insistir, persistir, a insultar a vida de Jó, a consumir a vida de Jó sem causa, porque Jó não dava motivo a ele. Jó nunca deu ousadia a Satanás, nem motivo a ele, insultar ele, observar ele. Mas porque Satanás é um ser, meus amigos, tão infernal, tão ousado, que a dele é tirar paz, é insultar, mesmo que não tenha causa, mesmo que não tenha motivo. Mas a dele é insistir para perturbar e tirar a paz da pessoa. Ele faz isso. Ele entra, invade a privacidade, a lealdade, a sinceridade da pessoa. Então cuidado, meus queridos, cuidado com esse ser infernal aí na sua vida.
Cuidado.